capítulo 22, a passagem do milênio. Assim atingimos o último ciclo. 2000 anos são transcorridos após o sublime Avatar. Entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa, mais que nunca, e justamente porque seu entendimento se alargou, crescendo sua responsabilidade, necessita ela de um Redentor. Porque os ensinamentos maravilhosos do Messias de Deus foram, em grande parte, desprezados ou deturpados. O rumo tomado pelas sociedades humanas não é aquele que o Divino Pastor apontou ao rebanho bruto dos primeiros dias, aos filhos da promessa que desceram dos céus, e continua a apontar às gerações já mais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos. Os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade e do crime. Como da primeira vez, os degredados e seus descendentes deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. Sua inteligência, grandemente desenvolvida no transcorrer dos séculos, foi aplicada na conquista de bens perecíveis. Os templos dos deuses da guerra, transferidos agora para as oficinas e as chancelarias, nunca mais, desde muito, se fecharam, e a violência e a corrupção dominam por toda a terra. O amálgama das raças e sua espiritualização na unidade, que era a tarefa planetária dos exilados, não produziram os desejados efeitos, pois que parte da humanidade vive e se debate na voragem nefanda da morte, destruindo-se mutuamente, enquanto muitos dos filhos da terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie e na ignorância de suas altas finalidades evolutivas. Pode hoje o narrador repetir como antigamente: e viu o Senhor que a maldade do mundo se multiplicara sobre a terra. Por isso agora, ao nos avizinharmos do encerramento deste ciclo, nossos corações se confrangem e atemorizam. Tememos o dia do novo juízo, quando Cristo, sentado no seu trono de luzes, pedir-nos contas de nossos atos. Porque está escrito: para se cumprir como tudo mais se tem cumprido. O Filho do Homem será o juiz. Pois como o Pai tem em si mesmo a vida, concede também ao Filho possuir a vida em si. Igualmente deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do Homem. Não virá ele, é certo, conviver conosco novamente na terra, como nos tempos apostólicos, mas conforme estiver presente ou ausente em nossos corações, naquilo que ensinou e naquilo que essencialmente ele mesmo é, a saber, sabedoria, amor e pureza. Assim seremos nós, apartados uns dos outros. Já dissemos e mostramos que de tempos em tempos, periodicamente a humanidade atinge um momento de depuração, que é sempre precedido de um expurgo planetário, para que dê um passo avante em sua rota evolutiva. Estamos agora vivendo novamente um período desses, e nos planos espirituais superiores já se instala o Divino Tribunal. Seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus, dos compatíveis e incompatíveis com as novas condições de vida que devem reinar na Terra futuramente. No Evangelho, como já dissemos, está claramente demonstrada pelo próprio Mestre a natureza do veredito. Passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso, aqueles que pelo seu próprio esforço conseguiram a necessária transformação moral, os que então incapazes de ações criminosas conscientes, os que tiveram dominado os instintos da violência, pela paz, do egoísmo, pelo desprendimento, da ambição, pela renúncia, da sensualidade, pela pureza. Todos aqueles, enfim, que possuírem em seus perispíritos
a luminosidade reveladora da renovação, esses passarão para a direita. Poderão fazer parte da nova humanidade redimida. Habitarão o mundo purificado do terceiro milênio, onde imperarão novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, e no qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos do Messias. Quanto aos demais, aqueles para os quais as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam, esses passarão para a esquerda, serão relegados a mundos inferiores, afins, onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação de seus erros com os agravos da obstinação. Todavia, a misericórdia, como sempre, os cobrirá, pois terão como tarefa redentora o auxílio e a orientação das humanidades retardadas desses mundos, com vistas ao apressamento de sua evolução coletiva. Então, como sucedeu com os capelinos, em relação à terra, assim sucederá com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes, para onde forem degradados, e perante os quais, como antigamente sucedeu, transformar-se-ão em filhos de Deus, em anjos decaídos. E o Senhor disse, em verdade vos digo, e o Senhor disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em sua linguagem sugestiva e alegórica, referia-se o Mestre a esta geração terrena, formada por todas as raças, cuja evolução vem da noite dos tempos, nos períodos geológicos, alcança os nossos dias e prosseguirá pelo tempo adiante. Não passará, quer dizer, não ascenderá na perfectibilidade, não habitará mundos melhores, não terá vida mais feliz, antes que redima os erros do pretérito e seja submetida ao selecionamento que se dará neste fim de ciclo que se aproxima. Assim, o expurgo desses nossos tempos, que já está sendo iniciado nos planos etéreos, promoverá o alijamento de espíritos imperfeitos para outros mundos, e ao mesmo tempo, a imigração de espíritos de outros orbes para este. Os que já estão vindo agora, formando uma geração de crianças tão diferentes de tudo quanto tínhamos visto até o presente, são espíritos que vão tomar parte nos últimos acontecimentos deste período de transição planetária, que antecederá a renovação em perspectiva. Porém, os que vierem em seguida serão já os da humanidade renovada, os futuros homens da intuição, formadores de nova raça, a sexta, que habitará o mundo do terceiro milênio. Já estão descendo à terra os espíritos missionários, auxiliares do Divino Mestre, encarregados de orientar as massas e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos, que vão entenebrecer a vida planetária nestes últimos dias do século. Lemos no Evangelho e também ouvíamos de há muito a palavra dos mensageiros do Senhor advertindo que os tempos se aproximavam e caridosamente aconselhando aos homens que se guardassem do mal, orando e vigiando, como recomendara o Mestre. Mas agora, essas mesmas vozes nos dizem que os tempos já estão chegados, que o machado já está posto novamente à raiz das árvores e os fatos que se desenrolam perante nossos olhos estão de forma evidente, comprovando as advertências. Estas, como também sucedeu nos tempos da codificação, são uniformes nos seus termos em todos os lugares e ocasiões, demonstrando assim que há uma ordenação de caráter geral, vinda dos planos superiores, para a coordenação harmoniosa e concordante dos acontecimentos planetários. Que ninguém, pois,
permaneça indiferente a estes misericordiosos avisos, para que possa, enquanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão dignos da graça e da felicidade da redenção. O Sol entrará agora no signo de Aquário. Este é um signo de luz e de espiritualidade, e governará um mundo novo onde, como já dissemos, mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário, onde não haverá mais lugar para as imperfeições que ainda hoje nos dominam, onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos do Cristo em espírito e verdade. O novo ciclo, que se chamará o Reino do Evangelho, será iniciado pelos homens da sexta raça e terminado pelos da sétima. E em seu transcurso a Terra se transformará de mundo de expiação em um mundo regenerado. Em grande maioria, julgamos, os atuais moradores da Terra não serão dignos de habitar este mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados, qualquer que seja a nossa sorte, dos benefícios da compaixão do Senhor e de sua ajuda divina. E essa esperança nos levanta, ainda em tempo, para novas lutas, novas tentativas, novos esforços redentores. Cristo, essa luz que não podemos ainda conquistar, representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir, um arquétipo de sublimada expressão espiritual e seu evangelho, de beleza ímpar e de sabedoria incomparável, uma meta a alcançar algum dia. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu de um aprisco acolhedor, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A ciência produziu frutos em largas messes, que entretanto têm sido amargos, não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Agora chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro: basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime para a eternidade. Por isso, no novo ciclo que se vai abrir, repetimos: um novo paraíso será perdido para muitos. Novos filhos de Deus mais uma vez acharão formosas as filhas da terra. Tomá-las-ão para si e ouvirão novamente a palavra do Senhor dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E em pouco mais os sinais desse dia surgirão no mundo, não mais somente provocados pela natureza, como no passado, mas pelo próprio homem, com a aplicação do próprio engenho, desvairado, para que assim a responsabilidade do Espírito seja completa. O Evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo e não para uma só época. Por isso, o que o Mestre disse ontem é como se o dissesse hoje, porque com ligeiras modificações, tão bem se aplica aos dias em que ele viveu, como aos que nós estamos vivendo. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo, tanto quanto os modernos, visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo, e o sofrimento continua sendo o elemento mais útil ao seu progresso espiritual. Em tempos idos, de uma erupção espontânea de Júpiter, ou da ruptura de um de seus setores, nasceu um cometa, que pela sua aproximação da Terra, causou profundos e impressionantes cataclismos. Terras novas surgiram, mares e oceanos modificaram sua posição. Dilúvios, terremotos, maremotos, descargas elétricas de tremendo poder destruidor, envenenamento da atmosfera, meteoritos,
tudo desabou sobre o nosso torturado planeta, aterrorizando seus bárbaros e ignorantes habitantes. Mas por força desta aproximação cometária, a Terra passou a girar do Ocidente para o Oriente, ao contrário de como era antes, por terem seus polos se invertido. Este mesmo acontecimento provocou um deslocamento da órbita de Marte, que a partir daí começou a girar muito perto da órbita da Terra, de 15 em 15 anos. Segundo outras hipóteses, muito tempo atrás, antes da vinda do Mestre, Marte passou tão perto que provocou, também, inúmeros e temerosos cataclismos. E a sombra do Sol recusou 10 graus, como consequência da alteração do eixo da Terra em relação à eclíptica. A órbita, por sua vez, aumentou de 5 dias em torno do Sol e o eixo da rotação deslocou-se 20 graus, trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos. Por fim, a Terra estabilizou-se. Mas todos esses cataclismos, segundo o que consta dos livros sagrados das religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria, deverão repetir-se, e novos corpos celestes entrarão em cena, provocando novas desgraças. No sermão profético, o Mestre avisou: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. E no capítulo 21, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Desde os tempos remotos de Israel, muito antes que o Verbo Divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação, as vozes veneráveis e impressionantes dos profetas já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro. Diz Joel no capítulo 3, 15-16: Deus fará, então, tremer os céus e a terra, o sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor. Em Malaquias, no capítulo 3, 16-18, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que eu os farei. E eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que os farei minha propriedade. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então tornareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Isaías, no capítulo 24, 17 e 23, reafirma solenemente: já as janelas do alto se abrem e os fundamentos da terra tremerão. De todo será quebrantada a terra,
De todo se romperá a terra e de todo se moverá a terra. De todo se balanceará a terra como o bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, 12, diz, rematando estas profecias: os céus incendiados se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Pois todas estas profecias se aplicam aos nossos tempos e são corroboradas pela própria ciência astronômica. Por outro lado, as profecias, a começar do sermão profético de Jesus, todas se referem a alterações no funcionamento do Sol e da Lua, e consultando, agora, Nostradamus, o célebre médico e astrólogo francês, falecido em 1566, vemos que ele confirma, séculos depois, as profecias israelitas, acrescentando-lhes detalhes impressionantes. Quanto ao aparecimento de um cometa perigoso, diz ele, quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, que será visto em pleno dia. Aparecerá no setentrião, não longe de Câncer, um cometa. A um eclipse do Sol sucederá o mais tenebroso, verão que jamais existiu, desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e de lá até esse dia. E prossegue. Uma grande estrela por 7 dias abrasará, nublada, fará 2 sóis aparecerem. E quando o corpo celeste for visto a olho nu, haverá grande dilúvio, tão grande e tão súbito, que a onda passará sobre os Apeninos. E em seguida, o Sol escondido e eclipsado por Mercúrio passará para um segundo céu. Ao aproximar-se da Terra, o seu disco aparecerá 2 vezes maior que o Sol, e os planetas também aparecerão maiores e baixarão de grau. Uma grande translação se produzirá, de tal modo que julgarão a Terra fora de sua órbita e abismada em trevas eternas. A Lua, escurecida em profundas trevas, ultrapassa seu irmão na cor da ferrugem. Por causa da Lua dirigida por seu anjo, o céu desfará as inclinações com grande perturbação. Tremerá a terra com a modificação, levantando a cabeça para o céu. Quer dizer, a aproximação da Lua influirá para que a Terra perca a inclinação atualmente existente de 23 graus e 28 polegadas sobre a eclíptica, voltando à posição vertical. E isto, como bem se percebe, trará tremendas alterações sobre a disposição das terras e das águas sobre a crosta. Ouçamos agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas. Como auxiliares dos senhores de mundos, existem legiões de espíritos eminentemente sábios e altamente poderosos, que planejam o funcionamento dos sistemas siderais com milhões de anos de antecedência. Outros que planejam as formas de coisas e seres, e outros ainda que fiscalizam esse funcionamento, fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente. Há um esmerado detalhamento, tanto no trabalho da criação como no do funcionamento dos sistemas e dos orbes. Enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes que lhes são marcados, a ciência dos espaços opera na base de galáxias, de sistemas e de orbes em conjunto, abrangendo vastos e incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço. No que se respeita aos astros individualmente e aos sistemas, a supervisão destes trabalhos compete a espíritos da esfera crística, que na hierarquia celestial se conhecem como senhores de mundos. Estes espíritos, quando descem aos mundos materiais,
fazem-no após demorada e dolorosa preparação, por estradas vibratórias rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas, descendo de plano a plano, até surgirem crucificados como deuses nos ergástulos da matéria, que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras. A vida humana, nos mundos inferiores, por muito curta que seja, não permite que os espíritos encarnados percebam a extensão, a amplitude e a profundidade das sublimes atividades desses altíssimos espíritos. Seria preciso unir muitas vidas sucessivas, numa sequência de milênios, para ter um vislumbre, conquanto ainda ínfimo, desse trabalho criativo e funcional que se opera no campo da vida infinita. Os períodos de expurgo estão também previstos neste planejamento imenso. Quando os orbes se aproximam desses períodos, entram em uma fase de transição durante a qual aumenta enormemente a intensidade física e emocional da vida dos espíritos encarnados. Ali, quase sempre de baixo teor vibratório, vibração essa que se projeta maleficamente na aura própria do orbe e nos planos espirituais, que lhes são adjacentes, produz-se uma onda de magnetismo deletério que exige um processo, quase sempre violento e drástico, de purificação geral. Estamos agora em pleno regime de um período destes. O expurgo que se aproxima será feito em grande parte com auxílio de um astro 3.200 vezes maior que a Terra, que para aqui se movimenta rapidamente há alguns séculos, e sua influência já começou a se exercer sobre a Terra de forma decisiva, quando o calendário marcou o início do segundo período deste século. Essa influência irá aumentando progressivamente até esta época, que será para todos os efeitos o momento crucial desta dolorosa transição. Como sua órbita é oblíqua em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar mais, pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo, com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. Por outro lado, quando se aproximar, também sugará da aura terrestre todas as almas que afinem com ele no mesmo teor vibratório de baixa tensão. Ninguém resistirá à força tremenda de sua vitalidade magnética, da crosta, do umbral e das trevas. Nenhum espírito se salvará dessa tremenda atração e será arrastado para o bojo incomensurável do passageiro descomunal. Com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamento de terras, elevação de outras, erupções vulcânicas, degelos e inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas e climáticas, fogo e cinzas, terror e morte por toda a parte. Mas passados os tormentosos dias, os polos se tornarão novamente habitáveis e a Terra se renovará em todos os sentidos, reflorescendo a vida humana em condições mais perfeitas e mais felizes. A humanidade que verá habitá-la será formada de espíritos mais evoluídos, já afiliados às hostes do Cristo, amanhadores de sua seara de amor e de luz, evangelizados, que já desenvolveram em apreciável grau as formosas virtudes da alma, que são atributos de discípulos. Milhares de condenados já estão sentindo, na crosta e nos espaços, a atração terrível, o fascínio desse abismo que se aproxima, e suas almas já se tornam inquietas e aflitas. Por toda a parte do mundo, a paz, a serenidade, a confiança, a segurança desapareceram, substituídas pela angústia, pelo temor, pelo ódio. E haverá dias muito próximos em que verdadeiro pânico
tomará conta das multidões, como epidemias contagiantes e velozes. A partir de agora, diz a mensagem, a população do orbe tenderá a diminuir com os cataclismos da natureza e com as destruições inconcebíveis provocadas pelos próprios homens. No momento final do expurgo, somente uma terça parte da humanidade se encontrará ainda encarnada. Bilhões de almas aflitas e trementes sofrerão nos espaços a atração mortífera do terrível agente cósmico. Voltemo-nos, pois, para o Cristo, enquanto é tempo. Filiemo-nos entre os que o servem, com humildade e amor, servindo ao próximo, e abramos os nossos corações amplamente, amorosamente, para o sofrimento do mundo, do nosso mundo. Ouçamos agora a ciência do mundo atual. Segundo revelações conhecidas, vindas do plano espiritual em várias datas, os acontecimentos previstos para este fim de ciclo evolutivo, diariamente, vão se aproximando, e seus primeiros sinais podemos verificar a simples observação do que se passa no mundo que nos rodeia, tanto no setor humano, como no da natureza. Segundo revelações novas, provindas do mesmo plano, o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984, mas como são revelações que vêm através da mediunidade, muita gente, inclusive espíritas, não lhes dão muita atenção. Mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações, sobretudo na parte referente às atividades astronômicas e geofísicas. As últimas publicações prenunciam para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da Universidade do Colorado nos Estados Unidos e de Sydney, na Austrália. E dizem que se está encaminhando um alinhamento de planetas do nosso sistema em um dos lados do Sol, que isso provocará um aumento considerável de manchas solares e de labaredas, de dimensões inusitadas, que impulsionarão o vento solar, correntes volumosas de radiações e de partículas atômicas, que se projetarão sobre a Terra, colidindo com sua atmosfera, criando auroras, formando tempestades violentas que perturbarão o ritmo de rotação do planeta, modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita, com as terríveis consequências que estes fenômenos provocarão. É evidente que esta parte astronômica e geofísica se acrescentarão às ocorrências já previstas, de caráter espiritual, que não se torna necessário aqui repetir. No fim deste século, o clima em todo o mundo estará mais quente, o nível dos oceanos estará mais elevado e os ventos mudarão de direção. É esta a conclusão a que chegaram os cientistas do Observatório Geofísico de Leningrado, na Rússia, depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra. Dizem eles que com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre, no fim do século, as calotas polares terão retrocedido, diminuído consideravelmente e haverá modificações na distribuição das chuvas. Estes prenúncios científicos destacam justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que têm sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual, através de médiuns de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações. Assim, pois, estamos no princípio das dores e um pouco mais os sinais dos grandes tormentos estarão visíveis no céu e na terra, não havendo mais tempo para tardios arrependimentos. Nesse dia, quem estiver no telhado não desça a casa, e quem estiver no campo não volte atrás. Porque haverá grandes atribulações e cada homem e cada mulher
estará entregue a si mesmo. Ninguém poderá interceder pelo próximo. Haverá um tão grande desalento que somente a morte será o desejo dos corações. Até o sol se esconderá, porque a atmosfera se cobrirá de sombras, e nenhuma prece mais será ouvida e nenhum lamento mais comoverá as potestades ou desviará o curso dos acontecimentos. Como está escrito, e nesse dia haverá uma grande aflição como nunca houve nem nunca há de haver, porque o Mestre é o Senhor, e se passam a terra e os céus, suas palavras não passarão. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Por isso, não me vereis mais até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. E enquanto nossos olhos conturbados perscrutam os céus, seguindo aflitos a réstia branca de luz que deixa na sua esteira a linda capela, o orbe longínquo dos nossos sonhos, reboa ainda aos nossos ouvidos, vindas das profundezas do tempo, as palavras comovedoras de João, nos repetindo: Ele era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. E só então, penitentes e contritos, nós medimos, na trágica e tremenda lição, a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa de nossa obstinada cegueira. Porque fomos daqueles para os quais, naquele tempo, a luz resplandeceu e foi desprezada. Somos daqueles que repudiamos a salvação. Somos os proscritos que ainda não se redimiram e que vão ser novamente julgados, pesados e medidos no tribunal do divino poder. Por isso é que permanecemos ainda neste vale expiatório de sombras e de morte a entoar, lamentosamente, a nênia melancólica do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém.